Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema fascinante e, olha, super importante. Vamos falar sobre um mineral que é um verdadeiro gigante silencioso dentro do nosso corpo, o magnésio. Ele é essencial para a nossa saúde, mas a pergunta é, será que a gente tem dado a atenção que ele merece? É isso que vamos descobrir. Para a gente começar a entender a dimensão disso, dá uma olhada nesse número, 300. E não é um número aleatório. Ele representa a quantidade de reações metabólicas essenciais no nosso corpo que simplesmente não acontecem sem o magnésio. É isso mesmo, mais de 300. Ou seja, o magnésio é como se fosse o gerente de uma fábrica enorme, garantindo que tudo funcione direitinho. E o que ele faz exatamente? Bom, a lista de tarefas dele é imensa. Ele está envolvido desde o controle do açúcar no sangue e da insulina, até a construção de proteínas e do nosso material genético. Ah, e ainda por cima ele é fundamental para manter o coração batendo no ritmo certo e para deixar o nosso sistema de defesa, o sistema imune, afiado. Cada um desses pontos é, assim, vital. Uma coisa super interessante é ver onde o corpo guarda esse tesouro. A maior parte, uns 65%, fica estocada nos ossos, servindo como uma reserva estratégica. Outros 34% estão nos nossos músculos. E só um tiquinho, 1%, fica circulando no sangue. Mas olha, esse 1% é poderosíssimo, porque é a forma ativa do magnésio, e o corpo controla ele com unhas e dentes. E é aqui que a nossa conversa fica séria. Se o magnésio é tão fundamental assim, por que a gente está falando dele como um problema de saúde pública? Pois é, vamos investigar essa distância entre o que o nosso corpo precisa e o que a gente de fato coloca no prato. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é, para dizer o mínimo, preocupante. Com tantas funções importantes dependendo dele, a quantidade que a gente ingere faz toda a diferença. E os estudos mostram um cenário que precisa da nossa atenção. Olha só que contraste gritante. As recomendações dizem que homens adultos precisam de uns 400 a 420 miligramas por dia e as mulheres de 310 a 320. Agora, quando a gente olha para o consumo médio no Brasil, os números variam, mas mal chegam na metade disso. É um déficit enorme e, pior, generalizado. Isso, infelizmente, não é um problema só do Brasil. Longe disso. Por aqui, dados da pesquisa de orçamentos familiares mostraram que 85% das mulheres com mais de 14 anos não consomem o suficiente. Nos Estados Unidos, quase metade da população inteira está nessa situação. Em Taiwan, entre os idosos, o número é de impressionar, 90% de inadequação. É, sem dúvida, um problema de saúde global. Tá, mas quem é o vilão dessa história? Em grande parte, a resposta está na nossa dieta moderna. A nossa alimentação mudou muito, né? A gente trocou grãos integrais de verduras e legumes, que são fontes ricas de magnésio, por alimentos ultraprocessados. E o processamento industrial, infelizmente, pode simplesmente dizimar o teor desse mineral nos alimentos. O ponto que a gente não pode esquecer é que essa falta de magnésio não passa em branco. A ciência já mostra uma ligação muito clara entre o baixo consumo dele e um risco bem maior de desenvolver doenças crônicas sérias, como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, pressão alta e até distúrbios nos ossos. Certo, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Ou pelo menos em como o corpo lida com o magnésio que a gente consegue consumir. Como é que ele sai do alimento e chega onde precisa? Mas antes de seguir, a gente precisa entender um conceito que é o pulo do gato aqui: biodisponibilidade. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é simples. Não adianta só olhar quanto magnésio tem num alimento. O que importa de verdade é o quanto o nosso corpo consegue absorver e de fato usar. Entender isso muda tudo. O processo de absorção é fascinante. De tudo que a gente come, o corpo absorve mais ou menos de 30% a 50% lá no intestino. Depois disso, quem entra em cena são os rins. Eles são os grandes maestros do equilíbrio de magnésio no corpo. E são super eficientes. Eles reabsorvem 95% do magnésio que passa por eles para não desperdiçar nada desse recurso tão precioso. E agora a coisa fica ainda mais prática. A tal da biodisponibilidade não acontece por acaso. O que a gente come junto com as fontes de magnésio pode ajudar ou pode atrapalhar bastante. Vamos conhecer agora quem são os inimigos e os aliados nesse processo. Olha que interessante essa tabela. De um lado, temos os aliados, a turma que ajuda na absorção, como os carboidratos e algumas fibras, tipo a inulina. Do outro, temos os inimigos, os inibidores. Por exemplo, os fitatos que a gente encontra nos grãos e os oxalatos, presentes em folhas como o espinafre. Eles podem, literalmente, sequestrar o magnésio e impedir que o corpo o aproveite.
É um verdadeiro jogo de equilíbrio nutricional. E não é só sobre o que bloqueia a entrada. Certos hábitos podem fazer a gente perder mais magnésio pela urina. Dietas com muito sal ou muito cálcio, por exemplo, fazem os rins eliminarem mais magnésio, porque eles meio que competem pelos mesmos caminhos de reabsorção. Excesso de proteína e cafeína também entram nessa lista de fatores que aumentam a perda. Ufa, foi bastante informação, eu sei, mas vamos agora organizar as ideias e destacar os pontos mais importantes que todo mundo precisa levar dessa nossa análise. Então, para a gente fechar, se tiver 3 coisas para guardar, são estas. Primeiro, a importância do magnésio é gigantesca, ele é indispensável para mais de 300 funções. Segundo, a maioria das pessoas não consome o suficiente e isso tem consequências reais para a saúde. E terceiro, e talvez o mais importante na prática, a absorção é um quebra-cabeça. Não é só o que se come, mas como se come. A combinação dos alimentos faz toda a diferença. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Nesse mundo onde a comida processada está cada vez mais presente na nossa mesa, o grande desafio é como a gente faz para resgatar esse mineral tão essencial do esquecimento e garantir que ele volte a ter o lugar de destaque que merece na nossa saúde. A conscientização, sem dúvida, é o primeiro grande passo. Muito obrigado pela atenção.